Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 245 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 712, 713, 714 e 715, que versam sobre a competência dos chefes de secretaria das varas do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete especialmente aos secretários das juntas de conciliação e julgamento. Aqui, ao estudo desse caput do artigo 712 consolidado, cabe as seguintes ilações a respeito do mesmo. Em primeiro lugar, o secretário das juntas de conciliação e julgamento é o atual chefe de secretaria das varas do trabalho. Em segundo lugar, os termos junta de conciliação e julgamento já não existem mais em face da extirpação da representação classista em todos os níveis no processo judiciário do trabalho. Assim sendo, os termos atuais seriam varas do trabalho. Então, compete especialmente ao chefe de secretaria das varas do trabalho superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do serviço. Portanto, uma das obrigações dos chefes de secretaria é superintender os trabalhos da mesma e velar pela boa ordem dos serviços. Nos diz ainda o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete especialmente aos chefes de secretaria das varas do trabalho cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores. Aqui cabe também a observação que não existe mais presidente da vara do trabalho, porque com a extirpação da representação classista, a condução de determinada vara do trabalho pertence a um único juiz togado, determinado pela organização judiciária de determinado tribunal para o exercício naquela vara do trabalho, seja como titular, seja como substituto. Submeter ainda a despacho e assinatura do presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados, com competência dos chefes de secretaria das varas do trabalho, como já vimos
com o advento do processo eletrônico judiciário do trabalho, não há mais papéis destinados aos rumos processuais, sendo totalmente eletrônica a circulação de documentos no processo judiciário eletrônico do trabalho. Portanto, compete ao chefe de secretaria das varas do trabalho submeter a despacho e assinatura do juiz titular ou substituto que estiver atuando naquele momento e também das autoridades superiores ou de outras unidades judiciárias, para que o juiz titular ou substituto possa despachar sobre os mesmos e assiná-los. Nos diz ainda o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete especialmente aos chefes de secretaria das varas do trabalho abrir a correspondência oficial dirigida à vara e ao seu juiz, a cuja deliberação será submetida. Então, receber a correspondência oficial dirigida à vara e submetê-la ao juiz titular ou substituto que estiver atuando naquele momento para deliberação, atribuição do chefe de secretaria da vara do trabalho. Nos diz ainda o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete especialmente aos chefes de secretaria das varas do trabalho tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais. Nesse sentido, existe atualmente, com o advento do processo judiciário do trabalho, um setor de atermação em cada foro judiciário do trabalho. Portanto, a atribuição de tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais pertence ao setor de atermação e não mais aos chefes de secretaria das varas do trabalho. Compete ainda aos chefes de secretaria das varas do trabalho, de acordo com o que anuncia o artigo 712 consolidado, promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores. Portanto, compete ao chefe de secretaria das varas do trabalho promover o rápido andamento dos processos, lembrando sempre que hoje são processos eletrônicos e, portanto, tudo é feito através do sistema, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecados pelas autoridades superiores. Portanto, as autoridades judiciais superiores que ordenarem às varas do trabalho determinada diligência ou ato, estes serão cumpridos de forma imediata pelo chefe de secretaria das varas do trabalho ou por funcionários por ele determinados. Nos diz ainda o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe ao chefe de secretaria das varas do trabalho secretariar as audiências da vara
lavrando as respectivas atas. Não é mais atribuição do chefe de secretaria das varas do trabalho secretariar as audiências da mesma, lavrando as respectivas atas. Essa atribuição é hoje destinada a determinados funcionários escolhidos para esse mistério e não especificamente o chefe de secretaria das varas do trabalho. Nos diz o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete especialmente aos chefes de secretaria das varas do trabalho subscrever as certidões e os termos processuais. Lembrando sempre que estas certidões e termos processuais são efetivadas dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho e não mais na forma física como anteriormente acontecia. Nos diz ainda o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete especialmente aos chefes de secretaria das varas do trabalho dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações. Atualmente, a ciência das reclamações e demais atos processuais são feitos totalmente pelo sistema dos processos judiciários eletrônicos do trabalho, não sendo mais necessária a interferência dos chefes de secretaria das varas do trabalho para esse mistério. Nos diz ainda o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe especialmente aos chefes de secretaria das varas do trabalho executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo presidente da junta. Aqui, logicamente, entendendo-se o juiz titular, o substituto que responde por aquela determinada vara, já que não há mais presidente de junta em face da extirpação dos juízes classistas na Justiça do Trabalho em todos os âmbitos. Continua a nos dizer o artigo 712 da Consolidação das Leis do Trabalho que os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos dentro dos prazos fixados serão descontados em seus vencimentos em tantos dias quantos os do excesso. Nesse sentido, aquele serventuário que o chefe de secretaria da vara de trabalho determinou que realizasse algum ato ou diligência processual e ele deixou transcorrer em naubes ou extrapolou o prazo determinado para tal ato, terá descontado em seus vencimentos tantos dias quanto os do excesso. Em face do elevado número de trabalhos, de certidões, de movimentações processuais existentes na realidade jusoperária brasileira, é muito difícil que haja esse desconto, porque é normal que os prazos processuais determinados sejam excedidos pela força da quantidade de trabalho. E, portanto, dificilmente um funcionário
aqui o chefe de secretaria das varas do trabalho tenha determinado a realização de determinado ato e fixado os prazos a ele, terá descontado de seus vencimentos tantos dias quanto os do excesso. Nos diz o artigo 713 da Consolidação das Leis do Trabalho que nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá um distribuidor. O primeiro alerta é com relação a não existir mais juntas de conciliação e julgamento que foram substituídas pelas varas do trabalho em face do encerramento da representação classista em todos os níveis no processo judiciário do trabalho. Em segundo lugar, a distribuição atualmente é feita através do sistema do processo judiciário eletrônico do trabalho e não há mais a figura do distribuidor. Portanto, os artigos 713 e 714 da Consolidação das Leis do Trabalho estão colocados no limbo da inatividade do processo judiciário do trabalho e deveriam ter sido revogados ou mesmo alijados do corpus da Consolidação das Leis do Trabalho pela reforma trabalhista, que perdeu ainda uma vez mais a oportunidade de enxugar o texto seletista. Nos diz ainda o artigo 714 da Consolidação das Leis do Trabalho que competia ao distribuidor a distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos que para esse fim lhe forem apresentados pelos interessados. Como já alertamos, esta situação hoje é feita pelo sistema automaticamente, não havendo mais essa movimentação de distribuição por determinado funcionário. Nos diz ainda o artigo 714 consolidado que caberia ao distribuidor o fornecimento aos interessados do recibo correspondente a cada feito distribuído. Esse recibo hoje também é automático através do processo judiciário eletrônico do trabalho, não tendo mais necessidade o artigo 714 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua esse referido artigo a nos dizer que competia ao distribuidor a manutenção de 2 fichários dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e outro dos reclamados, ambos em ordem alfabética. Atualmente, esta situação é efetivada pelo sistema de forma automática, não havendo mais a necessidade da interferência do distribuidor. Nos diz ainda o artigo 714 seletista que cabe ao distribuidor o fornecimento a qualquer pessoa que solicite, verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos distribuídos. Esse fornecimento de certidão a respeito das informações sobre os feitos distribuídos a qualquer pessoa que o solicite é feita através do processo eletrônico do trabalho com o fornecimento via internet a qualquer pessoa que o solicite das certidões necessárias. Não cabe mais
a figura do distribuidor. Nos diz ainda o artigo 714 que cabe ao distribuidor a baixa na distribuição dos feitos quando isso lhe for determinado pelos presidentes das juntas, formando com as fichas correspondentes fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões. Aqui é a mesma coisa, o processo eletrônico judiciário do trabalho veio a promover a baixa na distribuição dos feitos que não estão mais em curso, e a parte poderá requerer as certidões que achar necessárias e úteis sobre a baixa ou a existência de processos judiciários eletrônicos de trabalho contra determinadas pessoas cuja certidão é necessária no momento. Nos diz o artigo 715 da Consolidação das Leis do Trabalho que os distribuidores são designados pelo presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional existentes na mesma localidade e ao mesmo presidente diretamente subordinados. Como já vimos durante todo o decorrer desta nossa aula de número 245, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, todo o aparato de distribuição de feitos é efetivado pelo processo judiciário eletrônico do trabalho, não havendo mais a figura do distribuidor, mas sim um setor vinculado a esse procedimento eletrônico, capacitado para fornecer as certidões necessárias e, portanto, não há mais a figura do distribuidor designado pelo presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das varas e do Tribunal Regional existentes na mesma localidade e ao mesmo presidente diretamente subordinado. Como vimos, há extrema necessidade da criação de um processo de codificação da consolidação das leis do trabalho através da criação de um código do trabalho e de um código do processo do trabalho para que essas situações que não têm mais aplicação na vida prática do Poder Judiciário do Trabalho sejam eliminadas e se possa ter a segurança jurídica necessária para a continuidade dos trabalhos eletrônicos na Justiça Especializada do Trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 245 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês as presenças nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.